Oi, turma, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar as nossas aulas, né? Enquanto aí não passa esse período complicado que estamos vivendo nesse momento, nesse período contemporâneo, nós vamos continuar aí com nossas aulas virtuais, tá bom? Eu voltei a fazer essas aulas, a videoaulas, porque a maioria dos alunos falaram que é muito mais fácil entender assim. Então a gente vai continuar. É importante que vocês participem, tá? A gente está preocupado com a participação de vocês. Então, comentem, tem um grupo de WhatsApp para cada turma, vocês tem um só para vocês, conversem, tirem dúvidas, participem, assista a aula, não entendeu, chama os professores, eu estou sempre à disposição. Às vezes no momento que vocês mandaram ali não dá para responder, mas não vai ficar muito tempo sem resposta não, no mesmo dia a gente responde, tá bom? Então essa participação de vocês é fundamental. O que eu posso fazer para ajudar vocês? Qual está sendo a dificuldade que vocês estão encontrando nesse momento? O acesso que vocês não estão tendo? O que vocês precisam para que todo esse material que nós estamos disponibilizando chegue a vocês? Fala comigo, falam com os outros professores. A gente precisa saber, a gente precisa dessas informações para dar continuidade aí nos conteúdos, tá bom? Bom, passei uma atividade para vocês, a primeira atividade do segundo bimestre. Lembrando que no primeiro bimestre, ainda que vocês tiveram uma nota, porque tinham atividades que tinham sido feitas na escola. Agora não tem. A gente começou o segundo bimestre zerado. Então, preciso das atividades, preciso da participação. Vão fazendo as atividades, não deixem acumular, tá bom? E é importante a gente ir acompanhando esse desenvolvimento de vocês. A primeira atividade que eu passei do segundo bimestre foi o quê? Foi fazer uma pesquisa sobre a Grécia, a influência do mundo grego nos dias atuais, na sociedade atual. E depois falar um pouquinho sobre a Grécia, sobre Esparta, sobre Atenas. E aí eu vou passar para vocês uma explicação sobre a Grécia. E depois a gente comenta essas atividades, tá bom? Então, quem não fez ainda, depois que assistir essa videoaula, vai lá, faz a atividade, envia. Eu já fiz a devolutiva dessa atividade lá no Classroom também. Então, vai lá, faz, envia. Dona, eu não consigo acessar o Classroom, não tem jeito. Meu celular não suporta. Tudo bem, vai lá, faz no caderno bonitinho, tira a foto, envia. O importante é vocês participar. O importante é vocês realizar essas atividades. Um pouquinho de conhecimento que vocês adquirirem nesse período é importantíssimo, tá? Para nós, vai ser assim, a maior satisfação do mundo, tá bom? Então vamos lá, Grécia. Grécia e mundo grego. Bom, a Grécia, a gente vai começar pelas características gerais. Primeiro, que são as características gerais são descentralização política, autonomia e a unidade cultural. O que é descentralização política? As cidades-estados, as polis, tá? Cada cidade-estado independente, ela se define. É como se fosse aqui no Brasil, cada estado tem o seu presidente, cada estado tem a sua moeda, cada estado tem a sua lei. Então elas eram independentes. Tá bom? Autonomia. Essa autonomia que essas cidades e estados tinham. Política, jurídica e econômica. Igual eu falei, cada uma tinha o seu sistema de política, cada uma tinha a sua moeda, cada uma tinha a sua forma de mover a economia. Na política, vamos usar o exemplo de Atenas e Esparta, que foram as estados mais conhecidas na Grécia, né? Atenas, ela trabalhava com a democracia, que era o que? O povo tomando as decisões, certo? Todas as decisões tinham um conselho e esse conselho representava o povo. Lembrando que o povo eram os homens livres, certo? Não era os escravos e as mulheres não entravam nessa definição de povo. E Esparta era uma oligarquia militar. Então, eram aqueles militares que tomavam as decisões por Esparta. E econômica? Atenas era comércio. O forte de Atenas era o comércio. E em Esparta, o forte de Esparta era a agricultura. Então, tá vendo? Cada uma
ela se definia, ela era independente. Eles tinham relações comerciais entre si? Sim, mas uma não influenciava a outra. O modo de gerir, o modo de viver, tá? Por exemplo, em Atenas as mulheres não tinham voz. A função das mulheres era cuidar da casa, dos filhos e do marido. Em Esparta, essas mulheres tinham voz. Elas eram ouvidas no conselho, elas eram ativas na política, tá bom? Atenas, por exemplo, era uma cidade-estado que valorizava mais a parte de cultura, teatro, filosofia, certo? Eles valorizavam as artes, escultura, pinturas. Já Esparta era uma cidade-estado militar. Eles eram militares. Era uma cidade-estado de guerra, de conquista de territórios, tá bom? Mas eram todos gregos, certo? Eles se definiam como gregos. Fazemos parte da Grécia, nós somos gregos, nós defendemos a Grécia. E o que fazia se cada cidade-estado era independente? Cada cidade-estado tinha o seu jeito de se definir, a sua política, a sua economia, as suas leis. O que fazia todas essas cidades-estados serem únicas? Fazerem parte de uma mesma unidade, que essa é a Grécia, esse mundo grego, é a unidade cultural. A cultura. Isso tornava eles parte de uma mesma unidade. Tornavam eles gregos. Qual que era a primeira coisa? A língua, o idioma. Todos eles falavam grego. Vocês já ouviram falar sobre os bárbaros? Quem eram os povos bárbaros? Porque quando fala bárbaros, você imagina aquelas pessoas que não tem nenhuma cultura, são diferentes, certo? Que são agressivos, que são diferentes de mim, que sou civilizado, entre aspas. Porém, esses povos eram chamados de bárbaros, foram os gregos que deram essa denominação para eles. Por quê? Porque eles não falavam grego. Então, todos aqueles povos que não faziam parte dessa unidade cultural, que não falavam o mesmo idioma que eles, o que acontece? Eram chamados de bárbaros, certo? Outra coisa que tornavam eles uma unidade cultural, as Olimpíadas. E uma curiosidade para vocês, sabiam que durante as Olimpíadas, o período dos Jogos Olímpicos, era proibido haver guerras na Grécia? Por quê? Todos eles estavam empenhados nos Jogos Olímpicos. Era importante para eles. Então, nesse período não há guerras, não há confrontos. Porque vamos para os Jogos Olímpicos. Vamos representar as nossas cidades-estados nos Jogos Olímpicos. Vamos louvar a Grécia e aos nossos deuses nos Jogos Olímpicos. E aí vem a terceira coisa que tornava eles uma unidade cultural, que é a religião. A religião politeísta, os deuses antropomórficos, diferentes dos deuses lá do Egito que nós vimos, que são deuses que têm aparência animal com a aparência humana, misturados. Esses deuses da Grécia, eles são deuses que têm aparência humana. E não só aparência, eles também têm sentimentos humanos. Eles têm ações que são humanas. Por exemplo, raiva, ódio, amor, vingança, ciúmes, saudades. Então, tudo isso, esses deuses, eles têm. E tudo isso é refletido aonde? Nessas histórias, na mitologia. A mitologia grega, ela passa muito da história da Grécia pra gente. Ela informa muitas coisas que aconteceram na Grécia, foram passadas de geração em geração através das mitologias, tá? Então, as mitologias são muito importantes. E a religião, para eles, era muito importante. Esses deuses eram muito importantes. Eles estavam no dia a dia de todos os gregos. E isso transformavam eles numa unidade cultural. Transformavam eles em gregos. Isso definia eles como gregos. Mesmo sendo de cidades e estados diferentes,
mesmo tendo uma política, lei e uma economia totalmente diferente entre essas cidades e estados, porém eram todos gregos, porque eles tinham a mesma língua, eles tinham as Olimpíadas que uniam eles, e tinha a religião, a mesma religião, certo? Bom, falando sobre Atenas e Esparta, que foram as duas principais cidades gregas, né? Atenas era uma cidade-estado que valorizava o conhecimento, valorizava a filosofia, as esculturas, o teatro, a pintura, a cultura. Eles valorizavam mais essa parte, eram mais intelectuais, certo? Esparta já era militar. Eles valorizavam a guerra, valorizavam o treinamento militar. Quem já assistiu o filme 300, vê lá, tem uma parte que passa que eles jogam fora as crianças que nascem com doenças, com deficiências. Por que eles faziam isso? E eles realmente faziam isso. Nossa, dona, que horror! Sim, hoje a gente olha e fala, meu Deus, mas para eles era fundamental ter pessoas que os espartanos fossem saudáveis e fortes, tanto homens quanto mulheres. E o treinamento que eles tinham, tanto homem quanto mulher tinha. Mulher também tinha que fazer exercícios físicos, tinha que ser saudável e forte, porque ela ia gerar os próximos espartanos. E os homens, eles eram, aos 7 anos de idade, eles eram levados já para o treinamento, para começar um treinamento militar. Porque eles iriam batalhar e eles representavam Esparta. E Esparta era uma cidade-estado forte, militar, certo? Então, na Esparta a mulher tinha voz. Em Atenas a mulher não, como conversamos. Esparta, quem era fundamental para que a Esparta continuasse sendo, continuasse de pé, mesmo os homens sendo militares? Os escravos. Porque os escravos, Esparta era uma cidade agrícola. Forte do comércio era a agricultura. Quem trabalhava nos campos para sustentar esses exércitos, para sustentar o povo espartano? Os escravos, tá bom? Então, esses escravos, eles trabalhavam no campo e sustentavam o exército, sustentavam os espartanos. Então, eles eram fundamentais na história de Esparta também. Em Atenas eu tenho escravidão? Tenho também. Tenho servos, tenho os escravos e tenho os homens livres. Quem podia participar dessa democracia? Só os homens livres. Mulheres não. Certo? Então, falamos um pouquinho assim sobre a unidade da Grécia. Certo? Bom, na atividade, o que eu peço para vocês? A número 1, a gente está fazendo a atividade do caderno do aluno. Então, todo mundo tem o caderno do aluno, não tem desculpa para não fazer. Ok? Atividade 1, da página 69, ela pedia: pesquise e produza um texto sobre as principais influências da cultura grega na nossa sociedade. Galera, tem aí uma vasta gama de influências que poderia ter colocado. Poderia ter colocado escultura, poderia ter colocado mitologia, arte, filosofia, democracia, Jogos Olímpicos, arquitetura, pintura, teatro. Então, tudo isso, avanços matemáticos, tudo isso foram legados que a Grécia nos deixou e que hoje fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte, que nos influencia ainda hoje. Ok? Bom, a atividade 2 pede para vocês falar quem eram os povos, quem foram os povos que formaram a Grécia, de onde eles vieram. Então, foram os povos jônios, eólios e os dórios, tá? Que chegaram ali na região da Grécia. Como essa região, vocês vão ver aqui o quê? É uma região que ela é pequena. Então, ali a beira-mar, uma região que tem muitas montanhas rochosas. Então, esses povos, eles se anexaram também
não só ali naquela região, mas também nas ilhas, que são inúmeras ilhas, que estão sempre, que está ali naquela, próximo àquela região, tá bom? Vamos lá, aí a letra B. Pede para vocês falar um pouquinho de Atenas e Esparta. Então, já falei para vocês. Atenas, o que vocês podem falar? Que Atenas eram mais intelectuais, valorizavam debates filosóficos, valorizavam teatros, esculturas, tá? E Esparta era militar. Esparta valorizava a guerra, o serviço militar, homens fortes, que lutavam não só por Esparta, mas também por toda a Grécia, certo? Eles tinham uma lealdade, tanto a Atenas como Esparta, como as outras cidades-estados, elas tinham uma lealdade à sua cidade-estado e a toda a Grécia. Eles defendiam a Grécia. Podia colocar as semelhanças entre Atenas e Esparta, essa lealdade, certo? Essas que foram cidades extremamente ricas e importantes e que tinham uma grande influência em toda a Grécia. Atenas e Esparta tinham influência em toda a Grécia. Diferença entre elas. Pode colocar, Atenas era, o modo político era democracia, Esparta era oligarquia, que em Atenas a mulher não tinha voz, ela servia, o papel da mulher, a função da mulher era só cuidar dos filhos e da casa, e que em Esparta a mulher ela já tinha, ela participava da administração dos bens do marido, ela participava da criação dos filhos, ela participava de conselhos, certo? Que tinha ali na região. Então, pode colocar isso de diferença, certo? Bom, falamos um pouquinho sobre a Grécia, falamos um pouquinho sobre as duas cidades-estado, a importância dessas cidades-estados. Na sala de aula a gente teria muito mais coisa, mas o básico, as características gerais da Grécia estão aí. Importante a gente dizer que as histórias, gente, essa mitologia... Ah, dona, mas eu nunca vi nada sobre os deuses gregos, sobre mitologia. Nunca vi nenhum filme, nunca li nenhum livro, mas deve ter jogado algum videogame que tinha Zeus, que tinha Hércules, que tinha Afrodite. São todos deuses que vêm aqui da Grécia, tá bom? Todos eles contam um pouquinho da história da Grécia. Todas essas mitologias, todas essas histórias contam um pouquinho da Grécia, tá bom? Bom, agora vai ter um exercício para vocês. Eu vou postar no Classroom, vou postar também no grupo da sala, para ficar mais fácil. Aqueles que não conseguem acessar o Classroom e enviar pelo Classroom, faz no caderno bonitinho, tira uma foto legível e envia, tá bom? Então, dúvidas, se você tiver, sugestão, se você tiver, assistam filmes sobre essa mitologia, assistam filmes sobre essas cidades. 300 é um filme muito bom para vocês verem sobre isso. Tem vários documentários sobre mitologia que também são muito legais. E é sempre interessante buscar cada vez mais. Aproveitar esse tempo que a gente está em casa e procurar. Ah, a gente está vendo sobre a Grécia. Tá, eu assisti o vídeo aula, fiz atividade, mas eu vou dar mais uma olhada se tem alguma coisa, se tem uma série na Netflix, se tem algum filme, se tem algum documentário. Na Netflix também tem documentários que falam sobre a mitologia grega. É muito interessante. Tudo isso agrega conhecimento e é muito importante. Não só, ai dona, mas o que eu vou usar isso? A gente usa. A história, a gente estuda a história para conhecer fatos passados e entender o que estamos vivendo hoje. Entender quem somos hoje. Que todos esses fatos, todos esses acontecimentos influenciam no que somos hoje, no que vivemos hoje. Tá bom? Então, a aula de hoje está aí. Vou passar a atividade para vocês. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, me chama no Facebook.
liga, o que vocês, a maneira mais fácil de vocês entrarem em contato, eu estou sempre disponível, tá bom? Um grande beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.